Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Unicrime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. Maio chegou, e como vocês já sabem, este é o mês especial aqui no canal, dedicado a histórias envolvendo mulheres que cometeram crimes chocantes. Casos que nos fazem refletir sobre até onde pode ir a ambição, o desespero e a manipulação humana. O vídeo de hoje traz uma história real, inquietante e envolta em sombras, e que, diferente de muitos casos que já vimos aqui, nos leva para os Estados Unidos no início do século XX, mas começa muito antes, em uma pequena cidade da Noruega. Um caso que mistura confiança, interesse financeiro e um padrão de acontecimentos tão estranho que por muito tempo passou despercebido. Hoje, vamos falar sobre Belly Gunness. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo, pois isso me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Aqui no Unicrime Zone, a gente investiga histórias reais que parecem saídas de um roteiro de suspense. Agora vem comigo entender todos os detalhes desse caso real que envolve manipulação, dinheiro e uma sequência de eventos que chocou os Estados Unidos e permanece um mistério até hoje. Belly Gunness nasceu na Noruega em 1859, com o nome de Brynhild Paulsdatter Sturseth. Ela cresceu em uma família simples, em uma pequena fazenda. Era a mais nova de 8 irmãos, e desde cedo enfrentou uma vida difícil. Existe uma história, que nunca foi confirmada oficialmente, de que, ainda jovem, ela teria sofrido um ataque enquanto estava grávida e perdido o bebê. Algumas pessoas próximas disseram que, depois disso, sua personalidade mudou completamente. Mas atenção, isso não é comprovado por documentos históricos, então deve ser visto como uma possível versão, não um fato. O que sabemos com certeza é que, aos 21 anos, ela decidiu mudar de vida. Em 1881, Belly se muda para os Estados Unidos, como muitos imigrantes europeus da época, em busca de melhores condições. E é lá que sua história começa a ficar estranha. Em 1884, Belly se casa com Mads Ditlev Anton Sorensen, em Chicago. E aqui já começa um detalhe importante. Sobre Mads, existem pouquíssimas informações. Ele não era uma figura conhecida, não tinha histórico público relevante. Era, ao que tudo indica, apenas mais um imigrante norueguês tentando construir uma vida nos Estados Unidos, assim como milhares de outros naquela época. Não há registros claros sobre sua infância, nem sobre sua trajetória antes de conhecer Belly. O que se sabe é que ele vivia em Chicago e que, após o casamento, os dois decidiram empreender juntos. Eles abriram uma pequena confeitaria. Mas o negócio não deu certo. E pouco tempo depois, aconteceu algo que começaria a levantar suspeitas. A loja pegou fogo. Segundo Belly, foi um acidente. Mas esse detalhe nunca foi totalmente comprovado. Mesmo assim, o seguro foi pago. E esse não seria o único incêndio. Alguns anos depois, a casa onde o casal vivia também foi destruída pelo fogo. Mais uma vez, circunstâncias pouco claras. E mais uma vez, o dinheiro do seguro foi recebido. Agora presta atenção nesse padrão. Sempre que algo dava errado, sempre havia um pagamento. E então, chegamos ao momento mais estranho de todos. No dia 30 de julho de 1900, Mads Sorensen morre. A causa oficial? Problemas no coração. Mas o primeiro médico que examinou o corpo suspeitou de algo bem diferente: envenenamento. Mesmo assim, essa hipótese não foi levada adiante. Não houve autópsia. E o caso foi encerrado rapidamente como morte natural. Agora vem o detalhe que deixa tudo ainda mais inquietante. Mads tinha 2 apólices de seguro de vida. E por uma coincidência extremamente específica,
No dia da morte dele, uma dessas apólices estava terminando e a outra tinha acabado de começar. Ou seja, as duas estavam válidas ao mesmo tempo, e Belly recebeu o valor das duas. Logo após o enterro, a família de Mads chegou a suspeitar. Houve questionamentos, mas nada foi comprovado. E, oficialmente, tudo ficou como uma infeliz coincidência. Mas olhando hoje, fica difícil ignorar que esse foi o primeiro de muitos eventos que seguiriam exatamente o mesmo padrão. Belle teve filhos, e aqui a história fica ainda mais sombria. De acordo com registros da época, Belle e seu primeiro marido, Mads Sorenson, tiveram até 4 crianças. Mas nem todas sobreviveram. Algumas dessas crianças morreram ainda muito novas, oficialmente por causas naturais, como doenças intestinais. Os registros mencionam condições como colite aguda, algo que na época era relativamente comum e difícil de diagnosticar com precisão. Mas existe um detalhe que chama muita atenção. Os sintomas descritos nessas mortes, náuseas, dores abdominais, fraqueza intensa, são compatíveis não apenas com doenças naturais, mas também com certos tipos de envenenamento. E aqui entra outro ponto extremamente importante. Essas crianças tinham seguro de vida. E após cada uma dessas mortes, os valores foram pagos. Sem grandes questionamentos. Sem investigações profundas. Agora, é importante deixar claro: não existe prova oficial de que Belle Gunness tenha causado essas mortes. Naquela época, exames mais detalhados eram raros, e muitas mortes eram registradas com base apenas na observação médica inicial. Mas quando a gente observa o padrão, mortes sucessivas dentro da mesma família, sempre acompanhadas por pagamentos de seguro, e sempre sem uma investigação mais rigorosa, fica difícil ignorar que algo não parece certo. Inclusive, no censo de 1900 em Chicago, Belle aparece registrada com filhos. Mas nem todos os que nasceram estavam mais vivos naquele momento. Ou seja, essas perdas aconteceram em sequência, ao longo de poucos anos. E olhando em retrospecto, esse pode ter sido um dos primeiros sinais de um padrão que se repetiria várias vezes na vida dela. Com o dinheiro acumulado, Belle compra uma fazenda em LaPorte, no estado de Indiana. Era uma propriedade isolada, grande, perfeita para uma nova vida. Ou, dependendo do ponto de vista, perfeita para esconder segredos. Pouco tempo depois, ela se casa novamente. Dessa vez, com um também imigrante norueguês chamado Peter Gunness. E o que acontece a seguir começa a repetir um padrão já conhecido. Apenas alguns dias após o casamento, a filha pequena de Peter morre dentro da casa. A causa nunca foi totalmente esclarecida. Não houve uma investigação aprofundada. E mais uma vez, tudo foi tratado como uma fatalidade. Mas a sequência não para por aí. Em dezembro de 1902, o próprio Peter morre. E a versão apresentada por Belle é, no mínimo, incomum. Segundo ela, Peter estava em um galpão da propriedade quando uma máquina de moer carne caiu de uma prateleira diretamente sobre a cabeça dele, causando sua morte instantânea. Agora pensa comigo. Uma máquina pesada posicionada de forma instável, caindo exatamente sobre ele? Os vizinhos estranharam. A comunidade estranhou. E pela primeira vez, autoridades locais começaram a levantar dúvidas mais sérias. Um juiz chegou a declarar que a morte poderia não ter sido acidental, e um grupo de investigação foi convocado. Durante esse período, surgiu um depoimento que deixou tudo ainda mais tenso. A filha de Peter, uma adolescente chamada Jenny, teria dito a colegas que acreditava que Belle era responsável pela morte do pai. Mas quando foi chamada para falar oficialmente, ela voltou atrás e negou tudo. O caso acabou não avançando. Belle estava grávida na época, e isso, segundo relatos, pode ter influenciado a forma como o júri enxergou a situação. No fim das contas, nenhuma acusação foi formalizada. E mais uma vez, o dinheiro do seguro foi pago. Esse foi o segundo marido. E novamente vemos o mesmo padrão. Uma morte inesperada. Circunstâncias questionáveis.
Suspeitas levantadas, mas nunca comprovadas. E sempre um benefício financeiro logo depois. A partir daí, Belly começa a publicar anúncios em jornais. Ela procurava homens interessados em casamento, especialmente aqueles com dinheiro. Vários homens começaram a visitá-la, e muitos nunca mais foram vistos. Um dos poucos que escapou contou que acordou no meio da noite e viu Belly olhando para ele de forma assustadora, segurando uma vela. Ele fugiu imediatamente. Mas outros não tiveram a mesma sorte. Vizinhos relatavam movimentações estranhas na fazenda. Buracos sendo cavados, sacos sendo carregados. E Belly, sempre calma, sempre controlada. Em 1908, acontece um incêndio na casa de Belly Gunness. Era a madrugada do dia 28 de abril. Um dos trabalhadores da fazenda, Joe Maxson, acorda com cheiro de fumaça. Quando ele abre a porta, a casa já está em chamas. Ele tenta chamar Belly e as crianças, mas ninguém responde. Sem conseguir fazer nada, ele foge pela janela e corre para pedir ajuda. Mas já era tarde demais. A casa é completamente destruída pelo fogo. Quando os bombeiros e as autoridades chegam, o cenário é devastador. E então começam as descobertas. Entre os escombros são encontrados 4 corpos. 3 deles são identificados como sendo os filhos de Belly. Mas o 4º corpo chama a atenção imediatamente. Era o corpo de uma mulher adulta, sem cabeça e completamente carbonizado. As autoridades, naquele momento, chegam a uma conclusão rápida. Aquele corpo seria de Belly. Mas nem todo mundo estava convencido. Vizinhos, amigos, pessoas que conheciam Belly começam a dizer que aquele corpo não parecia ser dela. E não era só impressão. Os médicos analisaram os restos mortais e perceberam algo estranho. As proporções do corpo, altura, peso estimado, não batiam com as de Belly. Ela era conhecida por ser uma mulher alta e muito forte fisicamente. Mas o corpo encontrado parecia menor, mais leve. Outro detalhe ainda mais inquietante. Ao examinarem os órgãos internos, médicos indicaram sinais de possível envenenamento. Ou seja, aquela mulher provavelmente já estava morta antes do incêndio começar. E então vem o detalhe mais perturbador de todos. A cabeça nunca foi encontrada. Sem a cabeça, a identificação ficava extremamente difícil. Mesmo assim, algum tempo depois, dentes foram encontrados nos escombros. E um dentista afirmou que pertenciam a Belly. Mas essa identificação também foi questionada, porque testes posteriores sugeriram que, em um incêndio daquela intensidade, próteses dentárias dificilmente permaneceriam intactas daquela forma. Ou seja, até essa prova levantava dúvidas. E quanto mais o caso avançava, mais perguntas surgiam. Aquele corpo era realmente de Belly? Ou alguém tinha sido colocado ali para que tudo parecesse um acidente? Porque se aquele não era o corpo dela, então Belly Gunness não morreu naquele incêndio. Durante as investigações, a polícia decide escavar a propriedade de Belly Gunness. E o que eles encontram choca completamente a cidade de LaPorte. A princípio, a busca começa em uma área específica da fazenda, um cercado onde Belly criava porcos. Um detalhe que até então parecia comum. Mas não era. Um dos trabalhadores da fazenda contou às autoridades que Belly havia pedido, pouco antes do incêndio, que ele nivelasse o terreno ali, como se quisesse esconder algo. Então os investigadores começam a cavar, e não demora muito para encontrarem o primeiro corpo. Era o de Jenny Olsen, a filha de Peter Gunness, a mesma jovem que havia desaparecido anos antes, depois de insinuar que algo estava errado naquela casa. E isso era só o começo. Nos dias seguintes, mais escavações revelam uma cena ainda mais perturbadora. Corpos começam a surgir um após o outro, alguns enterrados de forma rasa, outros em pedaços. Muitos deles não podiam sequer ser identificados.
Entre os corpos encontrados estavam homens que haviam sido dados como desaparecidos e que tinham algo em comum. Todos haviam visitado Belle após responderem aos seus anúncios de casamento. Alguns tinham sacado grandes quantias de dinheiro antes de viajar e nunca mais foram vistos. Entre os identificados estavam nomes como Andrew Helgelien e Ole Budsberg, homens que haviam ido até a fazenda levando suas economias e que simplesmente desapareceram. Além deles, também foram encontrados restos de crianças, o que tornou a descoberta ainda mais chocante. A cada nova escavação, a dimensão do caso aumentava. O número exato nunca foi confirmado com precisão, mas estimativas da época indicam que mais de 40 pessoas podem ter sido vítimas. E o mais assustador é pensar que tudo isso aconteceu durante anos, sem que ninguém percebesse a real dimensão do que estava acontecendo ali. A fazenda, que por fora parecia apenas uma propriedade rural comum, na verdade escondia um dos cenários mais perturbadores da história criminal americana. E naquele momento, ficava claro que o incêndio não era o início da história. Era apenas o começo da descoberta. Um homem chamado Ray Lamphere, ex-funcionário de Belle Gunness, é preso. Ele já vinha sendo visto com desconfiança pela comunidade. Trabalhava na fazenda. Tinha um envolvimento próximo com Belle. E, segundo relatos, era completamente obcecado por ela. Quando ela o demite, a relação entre os dois piora. Ele passa a causar problemas, fazer comentários estranhos e até ameaças. Inclusive, Belle chegou a dizer às autoridades que tinha medo de que ele colocasse fogo na casa. E então, o incêndio acontece. Para a polícia, naquele momento, tudo parecia se encaixar. Motivo: histórico de conflito. Ameaças anteriores. Lamphere foi preso e levado a julgamento. Mas o caso tomou um rumo inesperado. Durante o julgamento, ele foi considerado culpado pelo incêndio, mas não pelo assassinato. Ou seja, oficialmente ele teria causado o fogo, mas não foi responsabilizado pelas mortes. E isso já levanta uma grande dúvida. Se ele não matou ninguém, quem matou? E é aí que entra a parte mais controversa da história. Enquanto estava preso, Lamphere começou a adoecer. E pouco antes de morrer, em 1909, ele fez uma declaração ao reverendo que o acompanhava, uma espécie de confissão final. Segundo Lamphere, Belle não morreu no incêndio. Ele afirmou que tudo foi planejado, que ela teria atraído uma mulher até a casa, possivelmente uma trabalhadora contratada poucos dias antes, e que essa mulher teria sido usada como substituta. De acordo com essa versão, a vítima teria sido morta antes do incêndio. Depois disso, o corpo foi colocado dentro da casa, vestido com roupas de Belle, e a cabeça foi removida, justamente para impedir uma identificação fácil. Lamphere disse ainda que ajudou Belle a iniciar o incêndio, mas que ela fugiu antes que o fogo se espalhasse. E mais, segundo ele, Belle teria dopado os próprios filhos antes do incêndio, o que explicaria por que nenhum deles conseguiu escapar. Após isso, ela teria desaparecido, levando consigo uma grande quantidade de dinheiro. Agora, é importante entender: essa confissão nunca foi comprovada. Não existem provas concretas de que tudo isso realmente aconteceu dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, vários detalhes batem com o que foi encontrado na investigação. O corpo sem cabeça, as diferenças físicas, o possível envenenamento da mulher encontrada e o fato de que Belle havia retirado dinheiro do banco pouco antes do incêndio. Ou seja, mesmo sem confirmação oficial, a versão de Lamphere nunca pôde ser totalmente descartada. E isso mantém viva, até hoje, a principal pergunta desse caso: Belle Gunness morreu naquele incêndio, ou simplesmente desapareceu, deixando tudo para trás? E aqui entra o maior mistério dessa história. Belle Gunness morreu naquele incêndio, ou escapou? Porque quanto mais o tempo passou, mais dúvidas surgiram. Logo após o caso, várias pessoas afirmaram ter visto Belle em diferentes cidades dos Estados Unidos.
Relatos surgiram em lugares como Chicago, Nova York e até Califórnia, mas nenhum deles foi confirmado oficialmente. E ainda assim, essas histórias continuaram aparecendo por décadas, como se ela tivesse simplesmente desaparecido e começado uma nova vida. Mas o caso não parou por aí. Quase 100 anos depois, em 2007, investigadores decidiram reabrir essa dúvida. O corpo enterrado como sendo o de Belle foi exumado no cemitério Forest Home, em Illinois. A ideia era simples: usar tecnologia moderna para finalmente responder à pergunta que ficou em aberto por tanto tempo. Foram feitas tentativas de análise de DNA, comparando os restos mortais com possíveis descendentes da família. Mas aí surgiu outro problema. O estado do corpo, devido ao incêndio e ao tempo, dificultou muito a obtenção de material genético confiável. Algumas análises indicaram inconsistências, mas não foram suficientes para uma conclusão definitiva. Ou seja, não foi possível provar, com certeza, que aquele corpo era de Belle. E também não foi possível provar que não era. Enquanto isso, outras teorias continuaram surgindo. Uma das mais comentadas envolve uma mulher chamada Esther Carlson, presa anos depois por um crime semelhante envolvendo dinheiro. Algumas pessoas acreditaram que ela poderia ser Belle vivendo sob outra identidade. Mas, novamente, nada foi comprovado. E esse é o ponto mais inquietante de toda essa história. Nós temos corpos, temos evidências, temos padrões claros, mas não temos um desfecho. Não existe uma resposta definitiva. Belle Gunness pode ter morrido naquele incêndio, ou pode ter conseguido fugir, levando consigo uma fortuna e deixando para trás uma das histórias mais perturbadoras da criminologia. E talvez esse mistério nunca seja resolvido. Essa é uma daquelas histórias que parecem ficção, mas não são. Uma mulher que pode ter enganado dezenas de pessoas, que construiu uma vida baseada em manipulação e dinheiro, e que talvez tenha conseguido escapar sem nunca ser punida. Mas me conta aqui nos comentários. Você acredita que ela morreu no incêndio? Ou acha que ela conseguiu fugir e viver uma nova identidade? Se você gosta de histórias assim, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. E lembra, nem toda história assustadora é invenção.